Pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre VRRP. O VRRP ele é um protocolo que também permite alta disponibilidade, né? Assim como o HSRP. Porém, ele foi lançado logo depois do HSRP, né? Como eu tinha comentado, ele é um protocolo aberto, então permite que os fabricantes implementem isso. Então, tem vários fabricantes que fazem sua implementação. Ele tem duas versões, a versão 2 e a versão 3. Curiosamente, não foi lançada a versão 1. Da versão 2 para a versão 3 não teve mudança quanto ao funcionamento do protocolo. Então, a descoberta utiliza o mesmo endereço, assim como o MAC address utiliza o mesmo endereço. Eles colocaram apenas na versão 3 o suporte a IPv6 só que ele traz bastante melhoria quanto a eficiência de como o funcionamento do protocolo e questões de segurança, né? Mas não muda referente ao funcionamento do protocolo, né? Ele funciona da mesma maneira na versão 2 quanto na versão 3. Na versão 3 ele também permitiu a interoperabilidade, né? Então, se você tiver um equipamento rodando a versão 2 desse protocolo e um outro que roda a versão 3, eles conseguem falar ali entre si, né? O que basicamente você não explicita a versão que o protocolo usa, é, e sim, se você tiver uma versão ali da sua imagem, do seu equipamento, é, antes de 2010, por exemplo, ele ainda está implementando a versão 2. Depois disso, provavelmente ele já implementa a versão 3. Aqui mais ou menos como ele é tão simplório ali a questão dos estados, né? Então quando você cria um grupo, então ele fica ali em init, né? Aguardando por um evento. Esse evento seria a interface ficar up. Depois disso ele passa para o estado backup. E depois de backup ele faz uma negociação ali para saber quem vai ser o master, né? O curioso é que ele por padrão já vem o default dele já vem habilitado preempt, né? Diferente do HSRP que você precisa explicitamente definir. Uma outra coisa também é que ele fez um ajuste legal ali quanto aos times, né? Então ele é bem mais rápido do que o HSRP por padrão, né? Na verdade, o HSRP você também consegue otimizar o time dele e ficar próximo dos times do VRRP, né? É, a grande melhoria quanto ao VRRP, quanto ao consumo mesmo, a eficiência e a possibilidade de você implementar isso com um ambiente além de Cisco, né? Se você tiver um parque com outros fabricantes, provavelmente você vai precisar do VRRP para implementar HA ali no primeiro salto, né? Quando ele está no estado de backup, ele fica monitorando ali, né? Não responde ao ARP, então quando uma máquina faz um request ali para saber quem é um gate no ARP, ele não responde, ele dropa esse pacote, quem responde sempre é o master e ele monitora a questão da disponibilidade do master, né? Ele é bem rápido ali, eu montei aqui uma topologia mais ou menos pra gente brincar ali como é que funciona, né? Ele inicialmente não foi feito na versão IPv6, né? Na primeira versão, que é a versão 2, eles optaram em não fazer isso porque o IPv6, a gente pode ver depois, mas o IPv6 ele na verdade foi feito para ele se auto descobrir ali, né? Então não precisaria de um protocolo para fazer isso. Mas eles perceberam, eu acredito que eles perceberam que seria necessário sim e voltaram atrás aí colocaram a implementação de IPv6. É, trazer aqui pra gente uma topologia mais ou menos que eu criei para exemplificar aqui como funciona o protocolo, né? Então basicamente eu criei aqui uma estação. Essa estação ela está associada nesse switch. Peguei dois roteadores e coloquei aqui. Coloquei um terceiro roteador aqui para simular o WAN para a gente brincar um pouco com o track, né? Então assim como o HSRP é bem simplório a configuração dele,
Você não precisa de grande esforço para definir. Cria aqui uma VLAN, uma rede aqui 92.168.10/24 e coloquei todos os elementos nele, né? Aqui está a estação 92.168.10.100. O gate dele é 1. A gente pode ver que não, como não tem nada configurado aqui, a gente não consegue ter conectividade com o gate ainda. Assim como a gente não consegue chegar à rede que passa por ele, logicamente, né? Com nada configurado. Aqui tá os dois roteadores, que é justamente esse R1 e esse R2 aqui. Aqui a gente vai fechar um grupo VRP que vai ser o gate dessa estação. Iniciar aqui a configuração aqui bem básica para vocês mais ou menos verem. VRP. Independente da versão 2 ou da versão 3, o grupo máximo que a gente pode ter aqui é 255, né? Como só tem 2 bits ali para definir isso, então na verdade é por isso que o HSRP ele já permite uma expansão um pouco maior quanto a isso, né? Ele é bem pé duro nisso aqui. Aqui basicamente a gente só precisa definir o IP, assim como o HSRP, né? Que ele já vai passar de estado init para backup, de backup para init. Ele está tentando subir ali, sobe novamente, né? Ele de backup ele já vai diretamente para master, né? Que são o terceiro estado. Deixa eu ver RP. E aqui ele mostra aqui mais ou menos quem é o master, que logicamente só tem esse cara nesse grupo, né? Então o priority default dele também é 100, assim como o HSRP. E o preempt já vem habilitado por padrão aqui na implementação Cisco, né? Apesar da RFC recomendar de não implementar o preempt a nível de segurança, a Cisco preferiu fazer ao contrário aqui e já deixou habilitado por padrão. E aqui está o grupo, né? Como eu tinha falado, como eu criei o grupo 1, é o MAC aqui conhecido, e o grupo 1, né? E a estação já consegue ter conectividade com o gate, né? A gente consegue ver aqui. Tá. Aqui ele fala o grupo. Só que ainda não tem nenhum. Ele só tem o master, não tem nenhum neighbor aqui, nenhum parceiro ali pra negociar com ele. Aqui é um outro roteador. O legal também é aqui que eu coloquei dois equipamentos distintos, né? Aqui eu coloquei um iOS e aqui eu coloquei um XE, né? O iOS é um pouco diferente aí, mas não é o foco do que a gente tá falando aqui agora. VRP1, IP92.168.10.1. Aqui ele já mostra quem é o master, a prioridade, né? Aqui ele mostra quem é o master, né? Mostra que eu estou no estado de backup. E a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, né? Já dá para explorar. Como falei, o default priority é 100. Assim como o HSRP, quem vence a eleição é o que tem o maior IP. No caso, seria esse equipamento aqui, né? Que tá com o IP3. Então, por isso que ele venceu. Quando a prioridade está igual e quando a eleição ocorre, diferente do HSRP, quando o preempt está ativo, o backup assume o papel de master. Então, independente da prioridade que você definiu aqui,
É sobre eleição também falando, né? Você consegue configurar o IP virtual para ser o IP da interface, né? Então você tem uma rede ali com poucos endereços, também é bem legal você poder utilizar ele porque você não precisa ter em três endereços, né? Que a gente tem o IP do gate, o IP da interface do roteador 1 e o IP do roteador 2. No VRP é possível você configurar o endereço da interface, o endereço virtual, né? Só que tem uma mudança aqui quanto a isso, ele já se torna master, né? Só que quando você faz isso, ele altera a prioridade para 255, justamente para ele não permitir com que ninguém, essa é a maior prioridade que pode existir, né? Para ele não permitir que ninguém vença ali a eleição, né? E quando você tenta mudar a prioridade, ele não deixa, né? Ele diz que a prioridade não pode. Você alterou, mas ela não tem efeito nenhum porque esse IP é o IP da interface, né? A prioridade continua 255 e o configurado foi o que eu configurei agora, né? 10. Você consegue também desabilitar o preempt. Deixa eu voltar aqui para a configuração que estava. 3. Deixa eu colocar, forçar que esse cara seja o principal R1. Você consegue desabilitar o preempt se desejar. Não, preempt. Opa, groups, preempt. Ele fica desabilitado. Assim como o HSRP é um protocolo bem simplório também, né? Não tem muitas mudanças quanto ao que você pode definir, né? Então, basicamente, você pode criar uma questão de autenticação, criar uma descrição desse grupo ou não, definir o IP, que a gente já falou aqui. O name é somente para essa caixa aqui, né, que é o SR, que utiliza o iOS XE. Eu não posso falar isso aqui depois, mas não vem ao caso agora. O preempt, que é o que a gente já falou, né? Prioridade, derrubar o grupo, se você quiser derrubar o grupo, né? Ele vai para o estado de init, se assim desejar. Você pode otimizar os times, assim como o HSRP, mas o time dele de advertising, né, que seria o hello, é de 1 segundo e o downtime dele é 3 segundos, né? Se lembrar do HSRP, ele é um time um pouco maior, né, que é 3 segundos é o hello e 10 segundos é o hold time, né? E aqui o track, né, que você pode também definir gatilhos para alterar a prioridade ali do grupo, né? Falar aqui primeiro Authentication. Ele permite aqui alguns modos de autenticação. Vou colocar aqui a senha Cisco. Essa é uma das falhas também que eu acho na implementação do VRP. Quando você cria Authentication e ele não satisfaz com o vizinho da autenticação bad aqui, né? Não conseguiu, os dois vira master. E isso aí é um ambiente de produção. Você consegue ter a conectividade, mas você não consegue garantir quem é o ativo ali naquele momento, porque os dois estão master, né? Ele só fica alarmando que não está conseguindo autenticar, mas os dois estão conseguindo caminhar ali, né?
No caso aqui, se a gente procurar saber aqui quem é que assumiu o papel de ativo, foi justamente esse cara aqui, né? Então é uma questão, ao meu ver, um pouco falha aí. Cisco. Ele voltou para o estado de backup porque ele conseguiu autenticar. O que a gente tem para falar mais aqui, time não é relevante isso. O preempt, o legal do preempt aqui você consegue também configurar um delay aqui, né? Assim como o HSRP também. Então delay significaria que ele aguarda esse time antes de mudar o estado para master. Isso aqui ajuda em questão de flap, quando você cria um track e por algum motivo aquele track fica up down, up down, up down, você consegue ali evitar ali um estado de up, né? Então ele espere tantos segundos antes de ativar, né? Por exemplo, vou fazer um track aqui. Track. Legal que eu não falei no vídeo do HSRP. Eu coloquei um track na interface. Aqui eu vou colocar um track de rota, que eu acho legal também, né? Aqui é assim, pra gente esclarecer. Cria uma rede aqui. Essa rede 192 está dentro desse equipamento. E ele anuncia nessa rede, nessa área OSPF aqui, né? Essa área 0. Somente pra gente ter essa rota anunciada, esse 92168, nessa área, e ambos aprendem essa rota. O que eu vou fazer é, se essa rota sair da tabela, por algum motivo, ele considere que ele considera que ele não vai conseguir chegar lá nesse destino e ele vai mudar a prioridade. Vai simular uma queda de um link ou algo parecido, né? Que a rota tá aqui, eu consigo chegar nela lá. Que é justamente a interface loopback aqui desse roteador aqui que eu titulei de One. Vai anunciar esse cara aqui. Tá, criar um track 10 IP route, exatamente a rota que a gente precisa, que ele fique checando 1/32, assim como tá aqui. Hashability. Então esse track eu posso colocar delay. Quando a gente estiver falando sobre PSLA eu vou explorar um pouco mais isso aqui, né? Mas basicamente é uma coisa bem simplória. Eu crio um track número 10 que ele fique checando se essa rota está na tabela de roteamento. Basicamente é isso que esse track faz. Só que ele não faz nada sozinho, né? Eu preciso setar isso lá no track 10. O HSRP você consegue dar um shutdown no grupo, né? Aqui você só consegue decrementar uma prioridade, né? Decrementar 20, né? Só para testar aqui. Aqui o estado desse track tá up. O que a gente definiu, decremente 20. E a prioridade é 110. Então quando esse track for satisfatório, ele vai decrementar 20. Isso aqui vai pular para 90. Esse cara aqui é o master, né? Uma coisa legal também para vocês terem em mente é assim, quanto mais simplório você fizer a sua topologia, melhor. Então você vai ganhar mais escalabilidade ali, né? Você não vai precisar de tanta manutenção, né? Então o operation, né? E a administração dessa sua rede, ela fica mais simples, né? Então consequentemente você vai ter grandes ganhos com isso, né? Então não faz sentido eu colocar um track nos dois roteadores, né? Você pode focar tudo em cima do seu, assim como a prioridade também, enfim.
Não faz sentido você fazer todas essas configurações nos dois equipamentos, né? Quanto mais, quanto menos contato você tiver com o equipamento para atender aquela sua necessidade, melhor, né? A cada comando que você dá ali, você perde 10 pontos, né? Então, é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tá. Então aqui a gente não precisa basicamente fazer nada. A prioridade desse cara aqui é 100. Se esse track for satisfatório, ele vai pular para 90, o outro cara vai assumir o papel lá do que é necessário, né? Eu vou simular uma queda aqui de um link ou dessa rota ou qualquer coisa, né? Vou deixar de anunciar essa rede. Você vai ver que ele vai alarmar, né? Assim que ele perceber também, né? Ele vai alarmar, vai fazer um log aqui do estado, né? Então é quase que imediato ali, né? Ele deixou a rota, saiu da tabela, basicamente em 2 segundos ali ele já mudou o estado para backup, né? Que é justamente porque ele fez isso, né? Porque foi satisfatório aqui, mudou o estado, ele decrementou 20, ele alterou a prioridade. A prioridade que a gente configurou para 110, ele alterou para 90. E como ele fica checando, ele viu que o roteador 3, a prioridade dele é 100, que é maior do que 90 nesse momento. E automaticamente esse cara aqui assumiu o papel de master. E quando você vai no switch de acesso, você já vê que o MAC address virtual já está apontando para o roteador 2, né? Aqui só para relembrar a topologia aqui. O roteador 2 está conectado na interface 2 desse switch de acesso. Quase que imediato, né? E aí para voltar também, vamos supor que aquele link voltou, aquela rota voltou. Lembrando que eu coloquei um delay aqui de 10 segundos, de 10 segundos, né? Então ele vai voltar depois de 10 segundos. Dá um no shutdown aqui. Vai perceber aqui que a rota vai voltar para a tabela. Assim que a rota entra na tabela, ele vai alterar o estado. Só que ele vai esperar o delay aqui de 10 segundos. Ó, a rota voltou. A rota voltou. Ele mudou pro master. Bem legal aqui que você consegue ver a hora que, por exemplo, a rota voltou, aqui o track voltou às 5, às 33 segundos. E aqui ele voltou a 44, que é mais ou menos 10 segundos ali, né? Tem um track aqui, um show track. Ops. Show track. Tem um track aqui. Deixa eu, só para não precisar. Aqui se você ver ele tem 2 objetos aqui com o mesmo. Tá. Basicamente é isso. Ele aguardou ali 10 segundos mais ou menos para assumir o papel de master, né? Que foi o que a gente tinha configurado aqui, né? Sobre a versão, né? Você pode ver que não existe referência alguma aqui qual a versão que está rodando aqui. Se é o VRP2, 3, diferente do HSRP, né? Que você precisa definir explicitamente, né?
Sobre a versão, como é que eu sei, né? Basicamente é checar qual que foi o ano que foi compilado essa imagem, né? Por exemplo, essa aqui que está rodando nesse equipamento, ela foi compilada em 2017. Então, ele foi implementado já na versão 3, né? Que é a versão 2010. Esse aqui foi compilado, foi criado aqui também. Esse aqui em 2016. Então, mesma coisa, né? A mesma coisa que também já tá rodando a versão 3 desse cara. Assim como o HSRP, o VRP é bem simplório. Não tem muita coisa para ser explorada não, né? Uma coisa que eu não falei no vídeo lá foi multigrupo, né? Acho legal aqui a gente falar. Criar um segundo grupo, né? Vamos dizer que uma coisa aqui também, assim como o HSRP, no VRRP, o IP virtual tem que estar na mesma subrede da interface do IP físico, né? O IP da interface. Ele deixa você configurar, mas ele dá um alerta dizendo que não está na mesma subrede, né? E quando você configura, quando você tenta ver, ele até alerta para você, né? Ele não sai do estado init, né? Justamente informando que esse IP aqui não tá wrong, né? Tá errado. Ele não tá no mesma rede da interface, né? Criar um grupo 2 aqui, coisa que é bom vocês terem em mente também, é que um grupo é completamente independente do outro, né? Por exemplo, vamos supor que aqui eu quero que esse cara seja o master. Eu vou criar o grupo 2 aqui também. VRP2 IP 192.168.10.254, que é o IP virtual. Aqui é o grupo 2, né? Você pode ver que ele muda o MAC. Esse cara aqui, o R1, ele é o master desse grupo. O que eu quero mostrar aqui, por exemplo, é que nesse cara a gente colocou um track somente pro grupo 1, que seria esse para decrementar 20. E não, o grupo 2 não definiu nada. Só para você dar uma olhada. O que vai acontecer aqui é que ele vai alterar do grupo 1, mas do grupo 2, que é no mesmo interface, ele não vai aceitar nada, porque não foi nada definido, né? Ó, o grupo 1, ele mudou o estado de master para backup. Para vocês terem em mente que ele não olha a interface, sim o grupo que é criado lá nessas interfaces. Ele continua sendo o master aqui. E é assim que era criado o load share, né? Você cria dois IPs virtuais aqui. Por exemplo, esse cara ser o ativo do IP virtual 1 e esse cara aqui ser o ativo do IP virtual 2 e fazer um balanceamento a nível de estação, né? Então, eu colocaria aqui, teria várias estações aqui embaixo e fazia você alterna, né? Então, você distribui a metade do gateway, você coloca para sair por esse caminho aqui e a metade do outro gateway você colocaria para sair por esse caminho aqui, né? Uma coisa nada escalável, né? Nada fácil de administrar, né? Já o GLBP, que é
um advêncio aí do um advento da Cisco, ele já permite você não precisar desse trabalhão todo aí, né? Você criaria somente um IP virtual único e ele alteraram ali o algoritmo de como funciona o protocolo. Ele permite fazer load share, né? Então, se você desejar, ele funciona como ativo, né? Então o tráfego sai tanto por um caminho quanto por outro, né? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, né? Espero que tenha contribuído algo para vocês aí. Até mais, pessoal.